Muito bom. Oi, pessoal, beleza? Meu nome é Roberto. Vamos falar um tema, mas eu não vou aprofundar muito, tá? Mas eu quero que vocês entendam o conceito da oxigenação antes da intubação, tá? E você vai pensar assim, oh, que chato essas curvas ali. Mas vão ver que não é chato, e você vai entender a importância de preoxigenar, né? E a oxigenação do teu paciente, né? Isso vai te ajudar também depois a interpretar os quadros clínicos, né? E as gasometrias dos teus pacientes na ventilação mecânica, tá? Isso aqui que você vê aqui é simples, tá? É a curva da dissociação da hemoglobina, né? Aquela curva que você aprende é, em fisiologia, né? Primeiro, segundo ano da faculdade, né? Como ela se associa ou se dissocia, né? Dissocia da hemoglobina, né? O oxigênio. A hemoglobina tem mais tendência a pegar o oxigênio ou a soltar o oxigênio, né? Essa é a curva de dissociação da hemoglobina. De um lado dessa curva aqui, ó, tá a saturação, né, da hemoglobina, sabe aquele de 0 a 100? Hum? E desse lado aqui a pressão parcial de oxigênio, tá? O que a quantidade de oxigênio, assim, entre aspas, né, que estaria no sangue, né? Pressão parcial de oxigênio aqui embaixo e saturação de hemoglobina, né? Então, quando você tem um gráfico que tem dois eixos, é uma comparação entre as duas coisas. Quando um aumenta e ver se o outro aumenta ou diminui, né? Então, isso que acontece aqui e vai ter três linhas, você vai ver por quê, tá? Vamos lá. A curva da dissociação da hemoglobina, ela é de um cálculo, tá? Que muitas vezes, desculpa aí a música, a curva da dissociação da hemoglobina vem de um cálculo, tá? Que é feito à base de que quando você tem uma pressão parcial de oxigênio que está em 27, a hemoglobina, em condições normais, né, temperatura de 37, um pH normal, ela vai estar saturada no 50%. Antigamente, os gasômetros não mediam a saturação real, né? Se não através de um cálculo de acordo a PO2, né? A PO2 parcial. Então, a partir de 27, a partir desse cálculo, né? A curva em condições normais do sangue, né? Um paciente com uma temperatura, condições normais, ele coloca numa temperatura de 37, tá? E um pH normal, a hemoglobina vai estar saturada no 50%, tá? Isso pode mudar? Sim. Aí vem a curva da dissociação da hemoglobina, né? Ela pode mudar a ser mais, precisar mais, ter mais afinidades ou menos afinidade pelo oxigênio. Então, vamos ver aqui. Quando você tem uma pressão parcial de 27, em condições normais, está em 50%. Beleza. Agora, essa pode mudar. A hemoglobina pode ter maior afinidade ou menos afinidade, né, pelo O2. O que quer dizer? Vai precisar mais ou menos O2, né, para saturar 50%. Vamos supor que se você corre esse gráfico para aqui, né, ele vai cair por aqui, né? Vai dar uns 30, 33, 34, vamos supor, para que chegue a 50%. Agora pode ter maior afinidade, né? E aqui, para que sature 50%, vai precisar menos, né? Então a curva, ela se dissocia. O que tem que acontecer para que a hemoglobina, que tem que acontecer? Para que a hemoglobina tenha maior ou menor afinidade, né, pelo oxigênio. Aí vem várias coisas, né? Ela só vai para cá ou para cá. Aí acontecem dois efeitos, né? O Bohr e Alden, né? Um acontece no pulmão e outro nos tecidos. Olha, é fisiologia natural. Aqui não estamos falando nem de patologia, nada. Vamos supor, esse é o normal, né? É um cálculo, lembra? É um cálculo. É, essa associação da hemoglobina ao oxigênio. Agora, desse lado aqui, vamos supor que a hemoglobina se dissocia para onde? Para a direita, né? Para aqui, ó, para a direita. Esse é chamado de efeito Bohr e acontece nos tecidos. Olha o que acontece nos tecidos. Olha, pH diminui, aumenta a concentração de H+, né?
desfosfoglicerol aumenta. Eu nem lembro disso, mas por ali nas provas aparece. E a temperatura aumenta, né? Então, o que acontece nos tecidos? Tudo isso, né? Um pH diminui, o H+ aumenta, né? Aumenta o desfosfoglicerol e a temperatura aumenta. Então, a hemoglobina tem uma tendência a soltar o oxigênio, tem menos afinidade. Você não acha que isso é bom? Pensa um pouquinho. Nos tecidos, a hemoglobina vai pegar assim, o do oxigênio, chega nos tecidos, o pH começa a diminuir, começa a aumentar a concentração de H+, a temperatura começa a aumentar, solta o oxigênio nos tecidos. Ah, que mágico, né? Isso acontece, efeito Bohr, né? Então, muitas vezes, fica desesperado, o pH está muito baixo, tem que corrigir e tal. Gente, pode ser que precise disso para conseguir liberar o oxigênio nos tecidos, né? Não tô dizendo que é necessário um pH acidótico, tá? Mas esse é um efeito natural e que faz a hemoglobina se deslocar, né? A curva da dissociação para a direita, onde a hemoglobina tem uma tendência a soltar o oxigênio. E acontece nos tecidos, efeito Bohr. O contrário, onde que acontece? No pulmão, né? Bom, aí vem, solta o oxigênio, a hemoglobina volta com maior CO2, né? Maior quantidade de CO2, né? Menos CO2 e volta lá no átrio direito, ventrículo direito e pum, para o pulmão, né? Artéria pulmonar e para o pulmão. E olha o que acontece, né? Com menos quantidade, né? Aí se dissociou para aqui, para a esquerda. Com menos quantidade de O2, né, a hemoglobina se satura 50%, né? Com menos quantidade. Então, você precisa menor concentração de oxigênio para saturar a hemoglobina. Por quê? Porque acontece o contrário daqui, né? O pH está mais alcalino, diminui a concentração de H+, desfosfoglicerol diminui, a temperatura diminui. Isso favorece a hemoglobina a pegar, né, a captar, a receber, a se associar a tudo que você quiser o oxigênio, tá? Então, olha, de um lado ela solta, de outro lado ela pega mais, né? Então, de um lado você vai precisar menos concentração de oxigênio para saturar mais a hemoglobina. Do outro lado, o contrário, você vai precisar maior saturação para maior concentração de oxigênio para saturar mais a hemoglobina, né? E por quê? Porque desse lado aqui a hemoglobina precisa soltar o oxigênio. Do outro lado de cá, a hemoglobina precisa pegar o oxigênio, tá? Vamos ao seguinte. Essa curva aqui, essa é o que desenhei, tá? Sou um desenhista sensacional. Essa curva aqui, ela tem uma fase de carga, né, uma fase de carga rápida, né, e uma fase de estabilidade, né, de onde solta e tal. Olha que essa curva faz como uma platô, né? As duas, tanto faz, se para a direita, as três, né? Esquerda, normal, direita, ela faz. Começa aqui, ascende rapidamente, tá? E faz uma platô. O que quer dizer? Chega um ponto de saturação máxima da hemoglobina, não importa quanta PO2, quanto oxigênio você forneça. Mas veja que mais ou menos nessa linha aqui, né, que começa a platô, ela, se você vem de cá para cá, ela tem uma queda rápida, né? Ela passa de saturar bem, né, a saturar zero, tá? Rapidamente, né? E nesse lapso de tempo. A maioria aqui, né, a maioria do espaço de concentração parcial de oxigênio, a hemoglobina faz uma platô, né? É mais lenta, uma carga lenta. E aqui, esse trecho aqui, né, é rápido. Veja que tem uma queda. Por que é importante isso? Esse é o ponto crítico, né? A partir daí. Porque imagina que você está com um paciente, né? Que você fala assim, ó, vou ter que intubar esse paciente, está saturando 85%, está com esforço, você coleta uma gasto, está com uma PO2, sei lá, de 70 e tal, né? O paciente já está um esforço, não consegue saturar a hemoglobina, está aqui no 70, está perto do ponto crítico, né? E com uma PO2 ali
limiar, tá? Não consegue oxigenar e tal. Se oferta mais O2, né? Entra mais O2, mas não consegue transportar. Por X causa, né? Síndrome de estresse respiratório, edema agudo de pulmão, o que for. Você está com esse paciente aqui, tá? Quando você faz a indução de anestesia, escuta bem isso aqui, ó. Quando você faz a indução de anestesia desse paciente, você faz uma apneia, né? Você pode fazer uma sequência rápida, o que for. Esse paciente começa a diminuir o quê? A pressão parcial de oxigênio, né? Só que diminui um ponto aqui, desce muito a hemoglobina. Diminui 2, 3 pontos, desce um monte mais. Se você, o que quer dizer isso? Se você for intubar um paciente, tá? Que está com desaturando, tá? Tá desaturando, PO2 baixo e tal, não importa, você foca na saturação. Tá desaturando, esse paciente vai desaturar mais rápido, muito mais rápido, né? Por isso a importância da pré-oxigenação, né? Sempre que possível, sempre que possível, assim, de regra, de caso, você tem que pré-oxigenar esse paciente. Você tem que levar esse paciente aqui, longe. Essa curva aqui é mais lenta, mais lenta, mais lenta, né? A PO2 cai muito, né? E é lenta para o paciente desaturar. Uma vez que chega num ponto crítico, o paciente afunda, e afunda rápido. Então, se você já for intubar, faz uma apneia naquele paciente, né? Bloqueia e tal. E por X causa você demorou um pouquinho mais, porque era uma via aérea mais difícil e tal. Esse paciente, com certeza, você vai ter que ambusar, ventilar, alguma outra coisa, porque vai desaturar muito rápido, tá? Então, a importância de respiração apneica, né? Deixar um cateter com alto fluxo no nariz para manter oxigenando o paciente, pré-oxigenar o paciente, tudo isso para que não chegar nesse ponto crítico aqui, tá? A partir daí, a curva da dissociação da hemoglobina, né, vai cair muito, né? Aqui a PO2 50, tá? Onde voltando a repassar, né? Você tem a curva de dissociação da hemoglobina com uma normal, que é calculada, onde a temperatura está 37, pH normal, onde você tem uma concentração parcial de 27 de oxigênio, a hemoglobina satura 50%. Essa curva pode ser dissociada, se deslocar para a direita ou para a esquerda, né? Para a direita, o efeito Bohr acontece nos tecidos, onde o pH diminui, aumenta o CH+, né? Aumenta o desfosfoglicerato, aumenta a temperatura, então que a hemoglobina precisa maior concentração de PO2 para se associar ao oxigênio. Então ela é mais, ela rejeita mais o oxigênio, né? O contrário acontece no pulmão, o efeito Alden, onde o pH é mais alcalino, diminui o SH+, diminui o desfosfoglicerato, diminui a temperatura, então ela precisa menos quantidade, tá, de PO2 para saturar 50%. E o ponto crítico, que é o que mais você tem que pensar dessa curva, tá? Se você tem que tirar uma lição, tá? Uma lição da curva da dissociação da hemoglobina, é isso aqui. Para que serve? Para um monte de coisas, né? Mas assim, para você num raciocínio, eu tô com esse paciente desaturando, esse paciente vai desaturar mais rápido se eu não pré-oxigênio antes de intubar ou algum outro procedimento e tal. A queda aqui é rápida, tá? Beleza, pessoal? Deixa até os comentários ali de que outra aula você gostaria de ouvir, tá? Gasometria, qualquer coisa ali, temas livres, tá? Do paciente crítico. Deixa aí que eu faço uma aulinha para vocês, tá bom? Abraço, tchau, tchau.